E aí, galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui, Luciano Carvalho, o Cabo da Peste. Mas antes da gente conversar, deixa o teu likezinho aqui embaixo, deixa teu comentário, quem tu quer nos próximos episódios para aumentar o engajamento, ajudar quem está começando. Se inscreve no nosso canal. E hoje a gente vai conversar com a delegada Ana Melka. Ana Melka Albuquerque Cadena, natural de Parnaíba, delegada de Polícia Civil. Hoje é um fenômeno na internet, com mais de 260 mil seguidores apenas em uma plataforma. Casou aos 23 anos, foi mãe aos 24 anos, passou no OAB logo na primeira tentativa. E logo após a formatura e de ser mãe, quando ainda estava no resguardo. Delegada desde 2009, ficou por 5 anos seguidos na lista dos melhores delegados do país. E hoje é pré-candidata a deputada estadual pelo partido Solidariedade. Seja bem-vinda, delegada. Obrigada. Tudo direitinho aí. Tá certinho? Fiz meu dever de casa. Fez o levantamento certinho. Fiz o dever de casa legal. A gente falou e conversou, a senhora é um fenômeno na internet, né? A senhora tem 260 mil seguidores em uma plataforma. E o que é que a senhora acha disso, dessa novo meio de comunicação, dessa forma de se comunicar, de chegar a um público onde normalmente a gente não chega? Principalmente a senhora, como delegada de polícia, a senhora não chega de uma linguagem informal como a gente vai ter hoje. O que é que a senhora acha disso? Eu acho magnífico, porque a gente tem um viés hoje de comunicação mais simples, da gente trazer situações cotidianas, trazer posicionamentos. Eu acho que isso é muito importante. E numa linguagem que a gente alcança todas as idades. E depois da pandemia, principalmente eu acredito, né? Que a gente potencializou essas ferramentas. É um caminho sem volta, Eu queria deixar bem à vontade. Pra gente ter uma conversa, tá? Não é uma entrevista, a gente vai bater um papo descontraído, falar sobre vários assuntos. Se eu tocar em algum assunto que a senhora não se sinta confortável, pode me cortar, tá certo? Então me chama de senhora, né? A senhora é pré-candidata, a senhora é delegada. Se eu sofrer alguma coisa, é pior pra mim. Mas vamos ficar à vontade, tá bom? Então, a senhora, hoje a gente vive essa internet e a gente também vive a cultura do cancelamento. Isso. Que é um limiar muito cuidadoso, que uma palavra fora do contexto pode atrapalhar a vida de uma pessoa. A gente tem o caso do Monark aí, do Flow. A senhora está acompanhando? O que é que a senhora acha sobre isso? Acompanhei e me posicionei, né? Como eu disse, eu acho que internet é o lugar da gente... Por alcançar várias pessoas. E principalmente quem acompanha a gente quer saber o que a gente pensa dos assuntos, né? Então, na época eu me posicionei, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. E todo mundo sabe do contexto, do que ele falou, do contexto histórico, como marcou vidas, como acabou com vidas. E eu acho que são assuntos que não devem ser resgatados jamais, né? Existe hoje uma política internacional que se rechaça qualquer tipo de comentário, fomenta esses assuntos. Então, eu me posicionei nesse aspecto que eu acho que foi exatamente o que a maioria das pessoas imaginou, né? E deixa bem claro que a internet não é terra de ninguém, não é uma terra sem lei, né? A internet tem regras e tem responsabilidade. A gente tem o Marco Civil. O problema que traz algumas dessas regras, né, que iniciou trazendo esses limites, mas infelizmente ainda não é algo muito tranquilo para as pessoas. Todo mundo acha que pode xingar, que dá opinião em alguns casos, e aí perpassa aquela questão da liberdade de expressão, sabe? Vai ali para além e ofende e difama. Então, mas a internet, tem que ter calma aí. Por isso que eu falei da cultura do cancelamento, porque para isso tem a justiça. Né? Se eu lhe xingar, se eu for lhe difamar, a senhora vai na justiça e vai responder na justiça. Só que a internet, ela do mesmo jeito que ela tem esse poder de informação, ela tem o poder também de julgar. O julgamento é muito... E a senhora se expõe na internet. Sim. A senhora se expõe na sua vida pessoal, a senhora se expõe à sua profissão. A senhora não tem medo desse limiar?
na realidade, a gente, quando se expõe, a gente sabe dessa possibilidade, né? No final das contas, quando a gente tem e resgata um pouquinho dessa questão institucional e fala sobre isso na rede social, não tenha dúvida que já tem o julgamento. Às vezes, esse julgamento chega ali por terceiros, informalmente, né? Ah, aquela tira só foto, não trabalha. Por isso que É por isso que eu uso as redes sociais também para divulgar muito do trabalho concreto, né? Daquilo, dos projetos que a gente consegue desenvolver, daquilo que às vezes ganha, inclusive, respaldo nacional, sabe? Eu procuro trazer muito dessas informações para quebrar e romper um pouquinho disso. Agora, que a gente tá longe do julgamento é impossível. quando eu lhe chamei de fenômeno na internet é porque a senhora tem uma quantidade de seguidores bastante expressiva. E com certeza isso mobiliza muitos haters, muito julgamento. Também. Então a senhora deve escutar muita coisa, deve ler muitos absurdos, né? Muitos A absurdos. internet é Agora, isso. aquela coisa de se fazer uma triagem daquilo que a gente tá ouvindo, sabe? E eu sempre coloco muito bem claro, até nas oportunidades que eu tenho aqui de falar sobre isso, eu sempre coloco, eu não aceito e não vou aceitar nunca qualquer tipo de prática ofensiva, sabe? Que eu tenha a possibilidade de ter um respaldo jurídico contra. Sim. Então, se vier pra cima de mim com isso, vai ter de volta. Hoje, a senhora já falou aí na questão da liberdade de expressão. Aí outro caso também emblemático que a gente viu, a questão do Adrilles na Jovem Pan. Também acompanhou? Não, esse eu não tô recordando. Ele deu um tchau e aí disseram que era a uma finalização coisa nazista. Sim. Eu acho que também tem um excesso também aí, né? Porque estão escolhendo pessoas para se cancelar. Teve o Maurício do vôlei por uma posição, tem agora... Cara, não acho que essa liberdade... É preocupante demais esse julgamento. Exatamente. Eu me preocupo muito com isso, porque assim, a gente que trabalha com investigação, a gente sabe que tem todo um processo, e é porque eu trabalho na fase inquisitória, né, pré-processual, que apesar da gente hoje levantar a bandeira que existe o contraditório, as pessoas vêm para fazer a defesa ali naquela fase, mas mesmo assim, a gente sabe que tem toda uma responsabilidade de construir ali aquilo que a gente está falando, para ver se realmente aconteceu, o que a gente chama de materialidade, né? Então, quando a gente vai para a internet julgar as pessoas, a gente faz isso de uma certa forma irresponsavelmente. A gente não passa por todo um processo de levantamento de informações, muitas vezes, para poder dar aquela opinião. Então, isso me preocupa muito, sabe? É esse sentimento até de responsabilidade. Eu vou me posicionar sobre isso. Eu levantei direitinho essas informações, eu sei do que eu estou falando com relação a essa minha manifestação, entendeu? Quando eu vou fixar ali a minha posição num determinado assunto, eu estou fixando minha posição depois de fazer previamente um pouquinho esse levantamento, sabe? Do que aconteceu, qual é a minha opinião com relação a isso, qual é o respaldo jurídico ali daquilo que está acontecendo. Eu procuro ter esse... A senhora sabe que a senhora, como uma mulher bonita, uma mulher que se posiciona na internet, a senhora trabalha muito com empoderamento, né? Sim. Muitas mulheres se veem na senhora como aquele espelho. Mas também a senhora deve sofrer muito preconceito no meio que a senhora vive. Demais. E isso lhe dá mais coragem, dá mais vontade. Como é que a senhora se posiciona? A mulher delegada com a pistola na cintura, que eu já vi algumas fotos, e de salto alto. Pois é, eu vou para uma incursão policial, é óbvio que eu não vou de salto alto, Sim. né? Eu até falo muito isso, porque às vezes a pessoa fica com essa, né, com esse mito de que a gente está indo pro campo de salto. Obviamente Sim. que não. Mas acontece, às vezes, eu estar no meu dia a dia na parte de cartório e, né, e tá. Você já sofreu alguma violência? Mas assim, eu não me fora... intimido com isso. Já aconteceu, eu vou já contar esse episódio. Mas com relação a essa questão, né, de às vezes sofrer um olhar mais preconceituoso em relação a isso, não me intimida. Eu acho até que essas falas, muitas vezes, sabe, esses posicionamentos, eles surgem exatamente para fazer a gente se calar ou parar de externar a nossa feminilidade, sabe? Eu nunca me intimidei com isso, eu sou super resistente, na realidade, a isso aí. E às vezes eu até faço publicações relacionadas a isso, olha, não me julgue pela minha feminilidade. Lute como uma mulher. Lute como uma mulher. Então, assim, eu tô sempre engajando as meninas nessa perspectiva, porque eu digo, a gente não pode se entregar para as pessoas, quem tá acompanhando a gente na rede social,
ou quem admira o nosso trabalho no dia a dia institucional, em partes, eu sou como? Quem eu sou? Porque eu sou delegada, eu vou parar de externar a parte do que eu sou mulher e sou vaidosa, sabe? Gosto de externar essa feminilidade no meu dia a dia. Por que eu tenho que entregar a parte disso? Desde que a minha instituição, no desenvolvimento daquele trabalho específico, me exija isso, aí sim eu posso mudar a indumentária e tal, porque a execução ali daquele trabalho não vai, né? Eu não trabalho com farda também, tem essa perspectiva, né? E assim mesmo, as mulheres hoje que trabalham com farda passam batom, né? Usam o cabelo da forma que gostam. Eu acho que isso não tem que ser um limite. E me conte aí como... Mas é que a pessoa não tem condição de desenvolver o trabalho, né? Eu sempre falo muito isso. Me conte aí como foi essa questão da violência que eu lhe perguntei. Por ser mulher, só por ser mulher aconteceu alguma coisa? Porque é isso que a senhora combate muito, né? A violência da mulher por ser mulher. Então, a senhora já viveu alguma coisa nesse sentido? Já eu estava vindo do trabalho, agora estava vindo sozinha e ia almoçar em casa. E no trânsito, né, houve uma ultrapassagem, inclusive pela direita, numa curva. Eu gosto de registrar isso. Vamos começar, fica à vontade. Eu gosto de registrar isso, porque depois dessa mulher não sabe dirigir, comprou a carteira, né? Comprou a carteira. E a confusão começou exatamente por isso, porque no momento em que aconteceu a colisão, ele passou à frente, porque foi uma ultrapassagem que ele estava fazendo ali na hora. E na hora de parar, ele disse, bora, como é que a gente vai resolver? Eu tava já registrando a placa, porque eu imaginei que ele não fosse parar, que ele tava completamente errado na ultrapassagem. Mas ele parou. Não sabia que tinha uma ponto .40 guardada na bolsa. Mas era uma colisão de trânsito, né? Nem me identifiquei ali na hora, nem me identifiquei. Tava registrando a placa. E ele veio já com esse ímpeto, né? Porque aí eu disse, sim, a gente resolve você pagando o prejuízo, você estava errado. Ele ultrapassou por uma direita numa curva e ainda tinha um carro errado também estacionado ali naquela curva. Enfim, tudo errado. Mas ele não aceitou e ali ele se exasperou, começou a esmurrar o carro, arrancou a placa do meu carro, levou pro carro dele. Foi uma confusão sem fim e eu estava sozinha, né? Então, naquele momento, a única forma de me sair da situação ali mais adequada. Olha, gente, eu tô falando isso aqui não só... Eu faço isso, eu aplico aquilo que eu falo no meu dia a dia. Eu dou a aula de ética e cidadania, né? Então, eu tenho a maior responsabilidade de passar isso para aqueles policiais que estão em formação e aplicar isso no meu dia a dia também. Então, eu não tinha nem como agir sozinha, porque ele também estava com um carro cheio de gente. E essas outras pessoas não tinham nada a ver com o comportamento dele ali, na hora, né? Eu pedi reforço porque ele partiu realmente para tomar minha bolsa, agrediu o dorso da minha mão ali naquela tentativa de levar. E nesse reforço, antes de chegar em casa, ele foi preso. Né, por conta da agressão, não da colisão. Tá, gente? É bom registrar isso. E não por a senhora ser delegada. Ele foi forma nenhuma. Até porque na hora, eu não tinha nem condições ali. Até acho que se eu desse uma voz de prisão, ele sairia, porque ele saiu evadido do local, quando ele percebeu que ele estava completamente ali errado no comportamento, né? Então, depois que ele saiu do local, nessa circunstância aí, que eu estava dessa forma, eu passei por todo o procedimento que qualquer pessoa, qualquer cidadão passaria. Levei meu carro para periciar, fui até o IML para fazer o exame de corpo de delito, e a autuação foi feita nesses termos, né? Daquilo que eu sofri para além da colisão de trânsito, né? Que não era questão de levar, inclusive, a polícia, né? É importante dizer isso. E não por eu ser delegada. Mas o interessante foi que quando ele descobriu que eu era delegada, na central de flagrante, ele mudou o comportamento. E aí eu fico chateada, sabe? Em perceber que... Quantas mulheres passam por isso todos os dias. Não é delegado. Às vezes não tem informação mesmo, né? Ou às vezes banaliza, não vou... isso acontece demais. Não vou levar isso aí pra polícia, não vai adiantar nada. A gente vê. E aí vai suportando certas agressões que a gente tem que reagir contra de forma republicana, né? Fazendo procedimento e tal, e fazendo ele sentir o peso da lei. A gente vê essas últimas aparições muito nisso, né? A senhora está trabalhando muito focada na defesa da mulher, na defesa do feminicídio. Como é que a senhora vê hoje? A senhora acredita que é por
Aumentou os casos ou aumentou a publicidade? As mulheres estão com mais coragem de denunciar ou realmente aumentou o número de casos? Porque a gente sabe que dentro de quatro paredes acontece muita coisa, então a gente sabe no cotidiano. Muita mulher passa por situações que não chega, mas hoje a gente vê cada vez mais. Como é que a senhora acredita isso? É que a coragem de denunciar ou aumento realmente de casos? Eu tô há 12 anos na polícia. E eu falo muito que eu tive o privilégio, né? Porque eu trabalhei em delegacias distritais, mas sempre cumulei com unidades especializadas de atendimento à mulher. Nesses 12 anos, 10 foi na ponta de lança que a gente fala, unidade executora mesmo, em delegacias, sejam distritais ou especializadas cumulando, mas isso me deu uma visão de como evoluiu com o tempo esse processo de consciência mesmo. As mulheres entenderem que elas estão passando por aquilo, né, por aquele cenário de violência e irem denunciar. E isso certamente vai refletir nos dados estatísticos. E para além disso, quando a gente fala nessas leis, lei do feminicídio, lei da violência contra a mulher, tem gente que fala, para que tanta lei? Mulher continua morrendo. Sempre fala isso, né? A mulher continua sendo violentada. Mas tem dois parâmetros que eu acho muito importantes serem pontuados disso aqui. Um é que se a gente não tiver educação para mudar o paradigma mesmo das pessoas, sabe? Entender que aquela situação de machismo que a gente vê na nossa casa, no dia a dia, quando a gente não reage contra ela e a gente permite que ela seja reproduzida, vai de geração para geração, isso vai perpetuar um cenário de violência que não adianta lei nem política pública para enfrentar. E o outro ponto que é muito importante ser falado nesse aspecto é que a lei, quando ela nomina o problema, por exemplo, a gente tinha casos de feminicídios, vários casos, que a gente sequer sabe que eles existiram, porque a gente não tinha uma lei dizendo, ó, nesse contexto aqui é feminicídio. Então hoje, com esse recorte estatístico, eu tenho como saber qual é a média de idade que mulheres estão morrendo nesse aspecto, quais são os instrumentos que são utilizados para praticar esse ato, quais são os horários. Então, tudo isso vai me dando sinalizações de qual política pública que é interessante ser feita. A mulher está morrendo de madrugada, final de semana, tem delegacia funcionando nesse horário? Então, eu tenho que reforçar uma central. E aí vai. A gente falou aqui em leis para defender, leis para isso. Hoje as mulheres estão mais... Aí, quando acontece um caso, vamos para um caso prático, como aquele do Neymar. Que a menina foi lá para Paris e acusou o rapaz de estupro, de agressão. Você acha que isso retrocede todo o progresso? Porque, tipo, ali foi uma acusação seríssima. Se não tivesse provas, ele estaria muito complicado. As provas que ela disse que tinha, não tinha. E aí, é como se fosse um retrocesso. Sim, porque hoje a voz da mulher é muito forte. A voz da mulher é muito forte. E os tribunais falam isso direto. Olha, é robustecido, valor probatório. Aí quando acontece um negócio desse, opa, pera lá. A mulher pode falar qualquer coisa e aí? Realmente, por isso que a investigação acontece. Lembra que eu falei no início? Que a gente tem toda uma responsabilidade durante aquele processo ali de investigação para ouvir não só o que a mulher está falando, mas é óbvio que é o ponto de partida e é muito importante para a gente ouvir o que ela está falando, mas perceber se outros elementos vão conversar, vão dialogar com aquilo que foi falado. Então a gente tem que ter responsabilidade na técnica de investigação para além do idealismo, dos amores, porque eu sou um idealista dos direitos femininos. Eu sei que acontecem histórias que muitas vezes não vão convergir ali para o que foi realmente o que aconteceu concreto, na prática. Esse caso do Neymar ficou muito claro. E a gente lamenta muito quando também são usados casos como esses, porque infelizmente se faz todo um barulho em cima de casos como esse, para tentar descredenciar a fala de outras mulheres. Eu fico muito preocupada também com esse movimento, entende? Entendi. Porque eu lembro que ganhou uma força muito forte. Eu lembro que até se pensou em repercutir em leis, né, com relação a essa questão da calúnia. Porque é um trabalho da senhora, exatamente isso, que a voz da mulher tem muito poder. A voz da mulher, a fala da mulher, ela... Mas a gente lamenta essas situações, a gente pondera sobre elas, mas a gente lembra também a importância de não descredenciar outras falas em razão dessa, que são casos pontuais. A gente também não tem todos os dias casos que chegam
distorcidos dessa forma, Não. muito pelo contrário. Grande E eu maioria, fico com preocupada certeza, que às vezes mulheres não vão buscar apoio policial exatamente com esse receio, né? Não vou buscar, não vou falar nada, não, porque chegar lá vão querer dizer, e aí daqui que eu prove o que eu tô falando, entendeu? E isso é um movimento sério, muito sério. E eu falo sempre isso, porque a gente tem muitas mulheres que morrem no contexto de violência que nunca chegou a um registro de ocorrência ou a busca de qualquer instituição que faz parte da rede, justamente por esse medo, né? Foi um percentual altíssimo que foi apresentado agora, que 75% das brasileiras não procuram apoio na rede, principalmente nas delegacias que são portas de entrada, por medo de denunciar. E esse medo, ele está em torno de todos esses fatores, inclusive no de ser julgada, quando chega na delegacia para falar. E aí esse movimento de uma fala descredenciada reforça isso, sabe? Não vou não, teve esse caso, e aí vem todo mundo em cima, olha, tá vendo como tem mulher que vai pra delegacia mentir? Então, isso me preocupa muito por isso, entendeu? Então a gente levanta a bandeira, olha, calma, que isso é um fato quando eu pontual, vejo a senhora e a gente também não pode descredenciar o movimento dessas mulheres, exatamente. das outras, que realmente são Tá vendo como esse tipo de conversa é importante? Eu tenho certeza que a senhora nunca teve o espaço que alguém perguntasse assim, dessa forma, porque é uma conversa que a gente pode... Tem muita gente que tem vontade de lhe perguntar isso e não tem coragem de perguntar. Não, mas pode perguntar. E aqui é assim dele. Não, pode perguntar. Não tem problema não. Doutora, a senhora é delegada. Eu queria lhe perguntar se tem algum procedimento assim com relação aos CACs. Que hoje a gente está vivendo no Brasil uma explosão no número de CACs. E a gente tem visto algumas abordagens e quando chega na delegacia, o CAC, o policial civil lá, o delegado civil, ele tem um procedimento padrão ou a senhora vai ver a situação real, concreta? Como é que funciona? Olha, em todas as circunstâncias, e aí eu estou colocando todas, porque a gente tem os CRs também, tem que verificar dentro do contexto da legislação atual, que a gente sabe que sofreu algumas modificações, se aquela situação em que a pessoa que foi conduzida, ela está ou não inserida para ser liberado, para ser cerceada a liberdade. Entra numa perspectiva muito séria que eu falo, né, também, porque entra de forma reflexiva no contexto da violência, a gente se preocupa muito, porque houve uma crescente de práticas de violência com o uso de armas de fogo. Então, a gente se preocupa um pouco com isso, né? Quando a gente entra nesse viés. Eu não sou contra, eu quero até reforçar isso. Apesar de muita gente poder achar, não sou contra. Não é o que diz os números, mas eu nem sou. Não sou contra essa questão de se utilizar arma de fogo, não sendo policial, desde que todos aqueles critérios sejam obedecidos. E eu digo mais, hoje, para a gente tirar uma habilitação, existe toda uma previsão na legislação do que a gente precisa ter para se habilitar, né, a dirigir um carro. Da mesma forma, para se utilizar uma arma, tem que se obedecer uma série de critérios, né? E eu acho que eles têm que cada vez mais serem reforçados pela cautela que você deve utilizar. Até numa potencialidade de facilidade nessa legislação, eu tive casos de chegarem à delegacia, porque diz que quando a legislação tiver assim, claro que elas não usaram essa terminologia, foi de outra forma. Sim. Mas, assim, trazendo aqui o que elas traziam muito nas falas. Isso, meados de 2018, 2017, e declarações na delegacia. Diz que quando começar a poder usar arma, ele diz que vai comprar uma arma para me matar. Gente, isso foi fala recorrente nos depoimentos que eu peguei em um determinado período na delegacia. Não, eu não acompanhei a história. Não, e o histórico posterior. Quando isso aconteceu, se depois que teve essa explosão, 2018, 2020, então mais de 2 milhões de armas vendidas, registradas. Aumentou o número? A gente tem um aumento da violência gritante, né? E de uma certa forma, a entrada de armas nesses cenários, não só de violência contra a mulher, né, mas no cenário do tráfico, foi uma explosão, né, de aumento. Eu não tenho aqui para ti o percentual exato, mas a gente, dos relatórios que a gente acompanha, a gente tinha um cenário de muito mais armas brancas ali no cenário de violência contra a mulher, que vem mudando um pouco, né? E isso é preocupante. Então, assim, se é criterioso, se existem padrões para haver a liberação e o uso,
eu acho que eu não sou contra. Mas assim, será que eles estão sendo observados criteriosamente? Porque se tiverem, a gente, quando vai aplicar ali qualquer procedimento, principalmente o delegado de polícia, a gente não tem uma elasticidade tão ampla. Então a gente tem que objetivamente se orientar. A gente até pode, porque a gente tem que se orientar pelos preceitos. Por isso que eu perguntei se tinha de justiça, uma né? padronização. Porque eu conversei lei, com a padronização é a lei. Eu conversei com a Major Elisete e ela me explicou que saiu essa semana uma padronização de abordagem. E aí provavelmente da Polícia Militar, porque eles são ostensivos, né? Então, a padronização de abordagem. As duas mãos no volante, se identifique. Essas padronizações, elas ocorrem no cenário policial, orientando todas as legislações. Se você for ver a Lei Maria da Penha também, ela tem normas de padronização. Exato. Que devem ser aplicadas nas DEANs, que estabelecem um protocolo de atendimento, de abordagem, quando ostensivo. Então, todas elas têm. Se qualquer lei que é expedida, ela vier a ser utilizada pela polícia, geralmente ela vem com uma norma de padronização para que a execução seja de acordo, né? Mas todas elas são orientadas pelo que a lei está trazendo. Então, isso é indiscutível. Doutora, aí a abordagem policial ostensiva, que ela deve ter explicado aqui. Sim. Doutora, a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Exatamente. Pode falar de política? Pode, tranquilamente. Podemos falar? Tranquilamente. Vamos falar para política. A gente está vivendo um momento histórico, né? A gente está saindo de uma pandemia onde afetou mais de 600 mil mortos. A gente está entrando numa guerra que ontem me avisaram, Luciano, cuidado quando for falar da guerra, porque o YouTube está derrubando até quem fala da guerra. Então, a gente está entrando num processo de conflito no mundo, com potenciais. Na economia mundial. E vai ter repercussão. Se não tiver bélico, vai ter econômico. E a gente está entrando num processo eleitoral no Brasil que, na minha opinião, o mais importante depois da redemocratização. Porque ele vem, para nortear os próximos anos e para que lado o Brasil vai. E a gente vê uma polarização lá em cima muito grande. E aí eu ia lhe perguntar, a pergunta que eu tinha preparado para a senhora era se a senhora via condição de uma terceira via. Mas a terceira via ontem recuou. Eu acho pouco provável. Ou a senhora acredita que ainda pode aparecer mais alguém? Porque a terceira via que poderia vir seria o Moro. Eu sou muito favorável a visões equilibradas, né? Infelizmente, a gente está vivendo polarização, né, absoluta mesmo, assim, nas realidades políticas no Brasil, né? Principalmente a nível nacional. Eu vejo pessoas que têm potencial. A gente vê, por exemplo, tem um candidato, André Janones, em Minas Gerais, né? Que ele traz umas ideias ali mais equilibradas, mais centro, né? Então, eu vejo que tem possibilidade de se trazer essas ideias e haver uma crescente de outras vias. Porém, não acredito que até o período das eleições, né, que essa crescente chegue a comprometer essa polarização. Pelo menos por enquanto, né? Claro que pode, né, acontecer um fenômeno, enfim, mas acho muito pouco provável. Eu não acredito, do tamanho que está essa polarização. Eu não acredito nessa. Ela tá quase sedimentada e tem muito tempo já que ela está sendo fomentada nesse aspecto. E por isso que a gente vê os candidatos dizendo que vão e aí desistem. Aí o Dória estava, né, dizendo que não ia e eu já disse que ia. Enfim, aí fica essa questão das outras vias não se verem possíveis, né, nesse potencial de crescimento e aí ter esse desestímulo. E a senhora como candidata, como vê a posição do Moro recuando e procurando, eu já saiu hoje o comentário que ele vai sair para deputado federal, como se ele estivesse procurando uma forma de estar ali naquele espaço. De estar no meio, como se fosse preciso buscar um foro privilegiado. Olha como o mundo roda. Aí eu não sei te dizer qual é a intenção, né? Eu acho que a política tem que ser por propósito. A pergunta é, a senhora acha que descredibiliza todo o processo que ele fez, onde ele prendeu o ex-presidente Lula, se ele foi responsável pela eleição do Bolsonaro, se
se os atos deles interferiu na eleição? Olha, eu acho que tudo gera questionamentos, né? Por a gente estar exatamente em uma realidade polarizada, por óbvio que quem entende de um lado que foi prejudicado, que se tentou prejudicar exatamente em razão do comportamento dele, vai fomentar exatamente essas ideias. E aí a fragilidade que ele se coloca Quando nessa recua, indefinição, sabe? Porque hoje eu também já vi matérias dizendo que ele, na realidade, disse que tinha desistido, mas que não desistiu. Foi agora pouco tempo aqui antes de vir para cá. Então você não a sabe. gente não sabe, né? Essa indefinição fragiliza ele muito Mas- nesse aspecto político, gera questionamentos, como você acabou de colocar aqui, que a gente nem sabe se ele está seguindo, se orientando por propósito ou não, né? Que eu não sei qual Não, é a a gente intenção não pode aí. analisar o... É muito complicado, É, né? Eu não aqui estou eu- próximo nem acompanhando muito a caminhada. A que nossa ele tá conversa é fazendo. boa porque é isso, é uma conversa de leigos. Eu, pelo menos, eu sou Não, totalmente eu não leigo. tô acompanhando, Não não tô acompanho. acompanhando a caminhada dele. Até para fazer uma avaliação, né, mais consistente. Mas coloque em dúvida, né? No momento em Todo que o processo, você né? fica nessa indecisão, você fragiliza E a senhora, como até seu posicionamento. A senhora, como advogada, a senhora com certeza iria questionar todas as decisões. Com certeza. Acho que nem precisa ser do campo jurídico, né? Acho que Né? tá todo mundo ali naquela Questiona. dúvida, porque essa indefinição, né, ele fragiliza ali o posicionamento dele. Tá ligado? Tá lá polarizado lá em cima, mas quando a gente vem pra dentro de casa, também tá polarizado. E aqui é sem arrudeio. Tá? Vou lhe perguntar assim, sem arrudeio, olhando pra senhora. A senhora é eleita deputada estadual. A senhora acha que o Piauí vai crescer mais com o Rafael Fonteles ou com o Silvio Mendes? Olha, para começar, meu partido faz parte da base, né, aliada do atual governo do PT. Mas Da independente Regina disso, Souza. eu quero te dizer que avaliando objetivamente o perfil dos candidatos, pela capacidade de gestão, pelas propostas apresentadas, por acompanhar o trabalho, eu acredito muito no trabalho do Rafael, independente da questão político-partidária, né? Muito independente disso. Eu gosto de fazer as escolhas no momento de definir quem é o candidato que eu vou apoiar por esse ângulo, né? Sabendo, será se quem vai ali desenvolver o trabalho tem condições de fazer isso? Então, eu avalio o histórico, o que essa pessoa já prestou de serviço, qual o posicionamento dela, e eu procuro acompanhar até de forma antecipada quando a gente vê ali as sinalizações. Então, eu tenho visto um perfil de gestor, já acompanho há um bom tempo, né? Um perfil de gestor que colocou as contas do Estado em dia. A gente vai viver um impacto econômico muito grave, né? Tanto da pandemia como já em da... razão da pandemia já causou. E em razão de outras repercussões internacionais, a gente sabe que isso também vai impactar. Então, a gente viu que mesmo com isso, o estado do Piauí conseguiu ainda equilibrar as contas. Eu estou falando isso independente de qualquer questão. Então, eu acredito que quem estava à frente, principalmente nesse aspecto, quem a gente fala de economia, eu gosto de ponderar isso. Quando a gente vai falar em política pública, quando a gente vai falar em todos os eixos sociais, a gente tem que começar observando a questão econômica do Estado, isso é indubitável. Então, nesse momento, eu acho que todo piauiense está procurando firmar um posicionamento por essa perspectiva, pelo menos deveria ser, né? A forma mais coerente de você fazer uma definição. Quem foi que já me mostrou que tem condições de desenvolver esse trabalho e que está se colocando de forma coerente e com a visão jovem? Eu acho também isso muito importante. E quando a gente fala em polarização, Vanguardista. quando a gente fala em polarização, a gente costuma ver muito pessoas e não ideias, né? Sim. E aí tem lá pessoas... Mas as pessoas, e a gente, não fazemos política sozinhos e de forma individual. E tudo né? é política. E tudo é política, tudo. E se você for encampar para conseguir algum espaço, mandato eletivo, você tem que se filiar a um partido. Não estou dizendo que isso é a forma mais correta, mas é a realidade do nosso país, né? Quisera a gente poder sair com a bandeira não só. existe Mas a ideia do partido candidato também avulso. me deixa de uma certa forma, vendo uma posição favorável nesse aspecto, porque a gente, quando se une em coro
com ideias, a gente consegue fortalecer elas. Quando a gente vai sozinho, é muito difícil a gente conseguir, né, encampar aquela ideia. É muito bom, até porque a política é a arte mesmo de você dialogar com pessoas. Então, quando você tem as mesmas ideias, a sua voz se fortalece. Você faz um coro delas, né? Então, eu acho que a ideia do partido nessa perspectiva, né, ideológica, seria interessante. Então, a gente tem que olhar não só para pessoas, mas o perfil da pessoa, porque ela vai ser a representatividade, principalmente quando a gente fala de cargo majoritário, né? Tem que olhar o perfil da pessoa e, óbvio, se converge com a ideologia daquilo que você também acredita. A senhora acredita que aqui no Piauí também vai estar polarizado ou vai crescer essa terceira via que estão querendo forçar aí? Ou é o menino do Lula contra o menino do Bolsonaro? Eu acredito que vai ser o melhor candidato. Eu acredito nisso. Não acredito que consiga a terceira via. Acho que já está polarizado na mesma perspectiva, né? Tem essa polarização. O Rafael é o menino do Lula. Todos os marqueteiros vão colar o Rafael no Lula. Historicamente, o Piauí... Por causa da ideia da inclusão social, do resgate da economia. Essa é a fala, né, que está sendo sustentada nesse aspecto. É coerente com o que ele vem apresentando de resultado. E a senhora acha que vão conseguir separar o candidato do muito difícil, do Bolsonaro? Né? Até porque é se coloca agora um outro candidato como candidato bolsonarista. A senhora acha que conseguem tirar o candidato do ministro? É muito complicado por causa do contexto do grupo, né? Dissociar a imagem, eu acho muito difícil. Não pela pessoa. Sim. E aí eu tô falando pela ideia do conjunto, tem uma fala, não pelo candidato. Tem uma fala muito conjunto. Marcante na pré. E acho meio sem nexo também. Não é? É isso que eu ia falar agora. Tem uma fala muito marcante nesse processo que a esposa do ministro se auto-intitulou o filho 05 do Bolsonaro. E agora ele não quer reconhecer que o candidato dele é o candidato do Bolsonaro. Vou lhe falar, eu falo muito abertamente sobre isso. Mas é uma matemática tão simples, ó. Qual a ideia do partido? É X. Qual é o candidato que representa a ideia do partido? É óbvio que ele tem que convergir com as ideias daquela plataforma ali que está sendo defendida. Como é que eu vou ser um candidato representando um partido que defende... Se parte do partido e a liderança, né, do partido representa um governo que defende uma plataforma X, o candidato vai defender a plataforma Y? É o segundo homem mais importante do país. É o segundo homem mais importante do país. E aí ele quer tirar a imagem do Bolsonaro. Tipo, é como se ele estivesse olhando historicamente pro Piauí. E ele sabe que no Piauí, historicamente, deu 72% por Haddad, deu 78% para Dilma. O Lula, sendo o candidato, vai lá para os 80%. E aí eu não posso me alinhar ao Lula, porque é completamente divergente no sentido da polarização, mas eu também vou afastar. Pronto, mas aí a matemática é exatamente aquela. Então eu acho que é subestimar muito a perspectiva de quem está ali como eleitor, né, tendo que fazer uma escolha. Sim, é subestimar a inteligência do povo, né? Eu sou... E eu lhe digo que a senhora, na hora que a senhora sentou aí, eu lhe disse, eu fui candidato pelo Patriota, a senhora já deu um pulo, opa! E é um pouco subestimado. Mas deixa eu te dizer, porque quando eu vou para um partido, olha, gente, eu posso até fugir à regra, mas se eu for para um partido, eu não tenho condições. Eu já disse isso. Minha saída de um partido se deu exatamente por não observar a plataforma do que é defendido por eles, né? Na prática, o descumprimento da regra de gênero aconteceu, né? Na prática aconteceu. Isso eu tô falando porque teve processo relacionado a isso. Eu vou ser condescendente com essa ideia, se é exatamente aquilo que eu enfrento. Foi o mesmo caso que aconteceu comigo no trânsito. Eu fui vítima daquilo que eu enfrento. Pronto, na política eu vi isso acontecer no meu entorno ali, onde eu estava convivendo no partido. E a plataforma era outra. Então, não estou conversando com eu há 2 anos atrás estava no sol quente fazendo carreata, pedindo para voltar para trabalhar, defendendo uma ideia. E hoje eu vejo a presidente do partido do presidente me chamando de sem vergonha na TV. Aí você se sente representado num partido? Você se sente parte? Não, tá partido, ó, você é parte. Você tá entendendo? Você é parte de uma conversa, todo.
como a conversa, quando a gente conversa sem amarras, Sim. quando a gente conversa sem patrão, a gente pode falar. Eu me sinto subestimado. Porque a pessoa vai pra TV, aí ela fez uma pergunta na TV. Fulano, se o Bolsonaro vier pro Piauí, ele vai pra casa de quem? Quem é que vai receber? Eu acredito que seja o ministro dele. Pra minha casa é que ele não vai. É complicado, né? Vocês acham que vão conseguir tirar essa imagem? Não dá, não dá, não dá. E é bem isso daí mesmo. Eu acho que hoje a gente, até pela internet, isso que a gente está conversando aqui hoje, e que são diálogos recorrentes, ou política e tal. Exato. As pessoas elas estão começando a criar uma consciência política, graças a Deus. Né? E começando a entender a importância de se posicionar. Hoje tem uma campanha magnífica que eu já fiz parte aí e quero que todo mundo engaje, quer chamar os jovens para a política, né? Você tem entre 16 e 17 anos, vai tirar seu título de eleitor até o dia 4 de maio, você tem condições de fazer isso, é pela internet, já compartilhei o link do TSE para que os jovens se engajassem nisso. E eu acho que a possibilidade na internet também da gente gerar essa consciência política, instigar. Por quê? Porque a escola que ele vai estudar, a universidade que ele vai frequentar, se ele vai ter possibilidade disso, a condução que ele pega, né? Transporte público é um calo pra gente aqui no Piauí, né? Então, tudo isso é um reflexo das escolhas que a gente faz. Não é que a gente vai acertar, né? Às vezes a gente, eu já errei, gente. A gente às vezes erra nas escolhas. Mas é importante que agora, nesse momento que a gente está próximo a um pleito, isso seja mais reforçado ainda. Olha, preste atenção quem está defendendo, que está defendendo e quem é essa pessoa. Tem gente que vem fazer uma defesa, aí tu vai ver o histórico da pessoa totalmente errado, cheio de processo, cheio de problema, sabe? Mas assim, problemas que realmente prosperaram ali para uma sentença, a pessoa tá toda errada, às vezes na instituição que faz parte, enfim. Então você tem que ver todo o contexto da realidade dessa pessoa. Adorei, quando eu vim para cá, e aí? Vocês procuram saber, né? Quem é ela, o que ela faz, o que ela já fez. Faz o dever de casa. Dever de casa. O nosso dever de casa na política é esse. Quem é essa pessoa que está querendo me representar? E o que ela defende? Quais são as ideias dela? E essa pessoa, realmente, ela age da forma que ela fala? Eu acho que esse ponto aí, às vezes, a gente deixa muito a desejar. E essa consciência política, eu acho que a gente está conseguindo fazer essa instigação, sabe? Mas agora, algo recente, a internet tem contribuído muito para isso. Esse tipo de conversa aqui é importante porque a gente pode falar, assim, despretensiosamente, sem aquela obrigação de acertar. Sim. A gente pode criar cenários, né? E esse cenário que vem pela frente é um cenário que ele pode mudar os caminhos do que a gente vem vivendo. Exatamente. A ideia é essa. A gente fala em política, a gente lembra logo de transformação, né? Você está falando de mudar os caminhos da realidade que está colocada hoje, né? Dos candidatos. Exato. Das escolhas até. Daqui a alguns meses a gente pode perceber algumas nuances diferentes. Pode, mas por isso que eu não acredito tanto assim no fenômeno de terceira via. Não acredito tanto nisso. Porque eu acredito que tá com pouco tempo para o pleito eleitoral. As ideias que cada um tem já estão assim bem colocados. Acho que a gente já consegue desenhar ali mais ou menos os perfis. Assim, né? Mas pode acontecer. Meio raro, né? A gente vê, eu como leigo, porque é uma construção também, né? Exato. Não é uma coisa que se faz em poucos meses. Eu entrei no pleito passado, fui candidato a vereador pelo Patriota. Eu entrei levado. Eu fui meio que levado pela maré. A gente iniciou organizando movimentos para trabalhar. A gente que organizou a carreata que a gente fez na Frei Serafim, a gente conseguiu colocar 2.000 carros na Frei Serafim. Uma manifestação feita via WhatsApp, porque na época estava no auge do lockdown mesmo. E aí a gente vê representações nossas, que estavam pessoas que estavam nessa luta, pessoas que sentavam comigo para tomar cerveja num bar, virar meu inimigo porque eu não concordo com a ideia dela.
hoje. Essa polarização, essa colocação, essa forçação de barra. Você tá do nosso lado ou você é contra a gente? E isso é que eu acho que a internet é importante, esse tipo de conversa é importante. Que a gente possa falar. Mas essa mudança aí tem que ver também se às vezes a pessoa não mudou o comportamento, a visão, a perspectiva, e aí vocês não estão mais convergindo, né? Ou então tem algum outro interesse. Pois é, né? Isso que eu tô falando. A mudança do pensamento pode ter sido por vários fatores. Outros interesses. Pode ter Porque... sido por vários fatores, mas é aí onde mora a preocupação. Principalmente se essa virada de chave se dá depois do alcance daquele espaço político de representatividade, né? Se eu estou escolhendo um candidato, alguém que tem uma determinada plataforma, que defende um determinado viés, eu estou querendo que ele vá para lá com essas bandeiras, né? Defendendo esses direitos, ecoando a minha voz ali. E aí, de repente, a pessoa muda o paradigma, isso é muito sério. E isso tem que ser observado para os outros pleitos, porque ninguém fica lá eternamente. Graças a Deus o sistema tem essa mudança, né? Delegado, eu quero agradecer a senhora pela confiança, tá? De ter acreditado no nosso projeto. É um projeto novo, está se iniciando. Agradecer pela disponibilidade de vir. Hoje são o quê? Sexta-feira, quase 9 horas da noite. Sair do seu... acredito que a sua agenda deve ser bastante corrida. E vir aqui conversar com a gente. Muitíssimo obrigado. Use as câmeras da gente. A gente não tem 260 mil seguidores ainda não, mas a gente vai chegar lá. Com certeza. E utilize dos nossos seguidores para a senhora falar o que a senhora quiser. Desde a nossa primeira conversa, ficou bem claro que aqui é um ambiente totalmente democrático, sem viés, sem patrão. Em momento nenhum foi falado, a senhora não pode falar isso, a senhora não pode falar aquilo. Eu acho que isso é muito importante e é passar para a senhora essa confiança e essa credibilidade. Sim. Porque em momento nenhum a gente combinou nada e isso é muito importante. Porque a gente vive num momento que a senhora tem 2, 3 minutos de fala em televisão, eles cortam o que não querem. Aqui não. Aqui a gente... Vai tudo. Não é? É 1 hora de expressão de pensamento, de sentimento, de verdade. Então use nosso público, fique à vontade. E eu queria muito lhe agradecer. Eu que agradeço. Dizer que é muito importante, porque eu sei que você está trazendo muita gente que vai falar exatamente desse movimento, né? Dessa questão. A ideia do nosso podcast não é um podcast político. Eu não quero focar nisso. Mas a gente está num momento histórico. Independente da questão... sempre falar isso. Qualquer conversa, ela gera posicionamentos políticos, né? A gente, quando se posiciona na rede social, você faz isso. Então, você está gerando um movimento político, sim. E isso é independente de você ser candidato, de fazer parte de um partido. E é isso que é o encanto da internet. É por isso que eu tenho dito que isso tem feito muitos jovens começarem a se engajar na política, a acreditarem. E a partir desse envolvimento informal, sabendo que aquilo está impactando a vida deles no dia a dia, que a gente faz esse apelo, né, para que eles realmente venham se envolver nesse posicionamento que é no voto, que é na escolha. E essa eleição é uma eleição totalmente diferente, né? Essa eleição, porque... talvez os posicionamentos possam ganhar até mais força. Porque a gente está reverberando ideias de forma diferente. Aqueles seus 30 segundinhos na televisão não vai interessar mais. Porque a televisão está na porta da... A televisão está na palma da mão. E é isso que tem feito não só os jovens, mas as pessoas desacreditarem muito na política. É essa forma engessada, de politicagem, que às vezes é muito fomentada, né? E a gente sabe que quanto mais provinciano é o local, mais provinciana também é a política. Então, menos espaço tem quem vem com novas ideias, quem vem com um movimento mais proativo, quem vem sem nenhum tipo de gancho, sabe? Para conseguir alçar esses espaços. E é exatamente quem está ali no meio das pessoas, se envolvendo com as pessoas e fazendo esse movimento orgânico que tem as verdadeiras ideias e que consegue garantir essa representatividade. Então, fica aqui a mensagem, né, do que é a filosofia desse programa. A gente conversar informalmente, mas gerar esse gatilho em vocês daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia e da importância que tem a gente se posicionar,
a gente se manifestar, a gente reagir e não se calar quando as situações elas geram problemas na nossa realidade e principalmente usar a nossa arma principal, que é a escolha, né? Que é o voto. É o voto. É. Mas só não pode falar em voto ainda não, ainda é pré-candidato. Não, a gente tá falando, Tô brincando, é exatamente do processo eleitoral, né? Até para mobilizar as pessoas a virem participar tanto das discussões, mas de forma proativa, regularizarem seu título e né, estarem ali. E não ter. Gente, uma coisa que me preocupa muito, a abstenção. Eu passei mais de 20 anos sem votar. Tem muita abstenção. Olha isso. Eu passei mais de 20 anos sem votar e votei. Mas é descrédito na política. É o descrédito. As pessoas não querem mais falar sobre todo mundo é ladrão. E não é. Quando a gente começa a frequentar, conhecer, conversar, não é. O sistema é feito de uma forma que tem pessoas boas. Mas a gente não muda o sistema se a gente dá oportunidade. Se a gente não... Eu gosto muito dessa frase. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Quem não faz suas escolhas é governado por quem faz. E às vezes os interesses são individuais e não coletivos. Essa é uma grande preocupação. Então... fica aí a dica, inclusive, para buscarem se informar mais sobre as pessoas, né? Buscarem se engajar mais nesses movimentos de fala, de posicionamento, nas redes sociais, né? Nos podcasts. Então, é muito importante. Assistam realmente, procurem saber quem são as pessoas que estão ali conversando com vocês e o ponto de vista também, né? Para se engajarem e se posicionarem também a partir disso. Galera... Então, esse foi mais um episódio daquela nossa conversa sem arrudeio. Mas antes de terminar, se inscreve aqui no canal. É muito importante. Deixa teu like. Deixa teu comentário aqui embaixo. Quem tu quer que a gente chame. Quem tu acha que pode ter uma conversa interessante. Isso é muito importante para o engajamento. Ajuda quem está começando. E graças a Deus, fiquem com Deus.